Oi, gente, eu sou a Karina e esse é o. Oi, gente, hoje eu trouxe um vídeo diferente aqui no canal e eu vou compartilhar hoje como eu monto meu planejamento bimestral com vocês. Vocês vão preencher lá em cima a disciplina que vocês lecionam, depois o nome completo de vocês. Eu vou colocar só o meu primeiro nome, mas vocês podem colocar o nome completo de vocês, é até melhor assim. Antes de eu começar a falar sobre todos esses quesitos aqui da tabela, eu vou falar que essa tabela aqui na verdade é uma tabela bem completa. Normalmente você pode entregar uma tabela que contenha só esses itens que estão sublinhados aqui, que são objetivos específicos da disciplina, metodologia, conteúdo e avaliação. A gente vai começar com os nossos objetivos gerais da disciplina. E o que são esses objetivos gerais? São as habilidades que os alunos irão desenvolver nesse conteúdo que você está planejando. É sempre importante dizer que esses conteúdos precisam ser escritos com o verbo no infinitivo, sempre pulando linhas, ou vocês podem enumerar também, se vocês preferirem. O objetivo geral, na verdade, ele serve como base para as outras partes da tabela. E agora a gente vai para o objetivo específico da disciplina. E a pergunta que guia essa parte da tabela, essa coluna, é: quais habilidades os alunos irão desenvolver dentro da disciplina? Ou seja, vocês vão agora destrinchar tudo isso que vocês colocaram nos objetivos gerais. O verbo sempre no infinitivo, como eu marquei aqui para vocês verem, tá? Então, expressar, desenvolver, possibilitar, promover, experimentar, utilizar, são alguns desses verbos que você pode colocar no objetivo, tanto no geral quanto no específico. Agora aqui em metodologia, você tem que pensar como será essa aula que você vai dar. É uma aula expositiva? Vocês vão colocar toda a metodologia que vocês vão utilizar durante as aulas que você está preparando. Aulas expositivas e dialogadas. A aula expositiva é quando eu falo e os alunos prestam atenção. E dialogadas é quando a gente conversa, né? Quando eu falo um pouco, os alunos falam um pouco e assim a gente cria um diálogo que, através desse diálogo, a gente chega no ponto que eu preciso ensinar. Atividades lúdicas são atividades que envolvem como se fossem brincadeiras ou jogos para aprender de uma forma mais divertida, digamos assim. E leituras de textos, né? Não precisa nem explicar. Atividades, ou seja, quais tarefas você vai desenvolver nas aulas? Quais atividades serão realizadas nas suas aulas? Coloquei aqui contação de história, criação de uma história coletiva. Nessa parte aqui de contação, eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu posso fazer de diversas formas essa mesma contação. Vou dar um exemplo. Digamos que na primeira aula eu vou contar a história de um livro. Então, vou utilizar um livro, vou folhear o livro e mostrar as ilustrações para os alunos. Aí, na aula seguinte, eu vou contar a história, só que eu vou utilizar fantoches. E eu vou sempre perguntar aos alunos o que acontece na sequência do que eu for contando. Então, eles vão contar junto comigo, porque eles já conhecem a história. Então, isso vai servir para reforçar o que já foi ensinado. E aqui na parte da criação de uma história coletiva, é agora a vez deles praticarem o que a gente experimentou enquanto história. Projetos. Resultado do processo. O projeto é como se fosse o resultado final de um processo que você teve ao longo de um bimestre, por exemplo. Ou o projeto já existe na escola. Digamos aqui que o meu projeto ele vai ser a dramatização improvisada da história coletiva da turma. Então vamos recapitular um pouco. Eu contei uma história, depois contei de outra forma. Numa outra aula criamos uma história coletiva que na verdade demorou 3 encontros, ou seja, 3 tempos de aula para a gente criar essa história. E aí o projeto, ou seja, vai chegar no fim do bimestre ou no fim de um determinado período e a gente vai fazer uma dramatização, ou seja, eu vou ser a narradora da história, eu vou contar a história que os alunos criaram
tá? E eles vão dramatizar, ou seja, eles vão ensinar aquela história. Eu coloquei improvisado aqui porque nós não iremos ensaiar diversas vezes até ficar de um determinado jeito. O importante aqui nesse meu projeto é mostrar como que nós chegamos a esse resultado através do processo que nós vivemos em sala de aula. Esse projeto aqui nem sempre você vai precisar fazer. Pode ser uma coisa exposta para as outras turmas, para a direção, para os pais, ou então pode ser uma coisa dentro da sala mesmo, vocês fazerem para vocês mesmos. Recursos. Quais são os materiais que vocês vão utilizar nas aulas? Então, por exemplo, aqui eu botei leitura de textos. Então, aqui no material eu vou colocar textos. Eu também disse aqui que nós iremos fazer uma contação de história. Então, colocarei aqui um livro de história infantil. O conteúdo, ele é exatamente o tema que você vai usar de uma forma dividida, tá? Então aqui você tem o tema que é contação de história. Esse é o seu tema principal. O meu tema principal, como contação, vai ser o meu norte. Bom, esses são os conteúdos que eu vou trabalhar. Então, no começo do ano, eu irei fazer uma apresentação com a turma. É claro que quando a turma se apresentar, você não vai decorar o nome de todo mundo de primeira. Você vai precisar refazer várias vezes essa apresentação de formas diferentes, né? Então, vamos supor que no primeiro dia eu decorei o nome de 5 alunos. Na aula seguinte, eu preciso saber o nome dos outros. Então, eu vou fazer de uma forma diferente essa apresentação, sem que pareça uma apresentação. Depois que eu já souber o nome dos alunos e nós já fizemos alguma contação de história antes, eu vou reforçar essa parte da contação, ok? Depois nós iremos criar uma história coletiva. Depois que nós tivermos a nossa história pronta, eu terei que contá-la algumas vezes. E aí eu irei refazer essa contação de história, só que da história que a gente criou. Posso utilizar fantoches, posso utilizar o que quer que seja para eu fazer a contação da história coletiva que nós mesmos criamos. E no final iremos dramatizar, onde eu serei a narradora e irei contar a história, os alunos serão os personagens e irão dramatizar essa história. Avaliação. Como será a avaliação desse aluno durante as minhas aulas, já que eu não tenho provas e nem testes na minha disciplina? Existem várias formas de você avaliar o aluno. Eu vou avaliar da seguinte forma. Cada aula eu irei ver como o aluno está aprendendo aquele conteúdo. Se ele está concentrado, se ele está respondendo aos meus estímulos. Então, coloquei a avaliação formativa. Existe a avaliação diagnóstica, somativa, enfim. Você vai colocar de acordo com como você irá avaliar o seu aluno. E aqui, no final, você vai colocar as referências que você teve para realizar esse planejamento. No meu caso, eu usei 2 livros para serem o norte do meu trabalho. Vocês podem colocar uma referência bibliográfica, ou então colocar links de algum site para montar esse planejamento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. E a partir dele, você consegue fazer o planejamento anual. Eu fiz junto com vocês o planejamento bimestral, para vocês entenderem um pouco de como funciona isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, comenta aqui embaixo. Se você tem também alguma pergunta, alguma dúvida, pode comentar também, que eu vou tentar te ajudar. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.